Bom dia, boa tarde, boa noite. Diretamente de São Paulo, capital, está começando mais um Pod Talks. Hoje vamos abordar um tema comumente cercado de dúvidas e desinformação. Vamos conhecer um pouco mais sobre a religião monoteísta mais antiga do mundo e o povo judeu. E para nos ajudar nesta jornada, estaremos hoje com Karen Brand. Vem para cá, por favor, Karen. Karen, obrigado por você estar aqui conosco hoje. Acho que é uma das pautas mais importantes que a gente aborda aqui no Pod Talks. Já havíamos abordado pautas sensíveis como diversidade, como a equidade, o racismo. E hoje a gente abre uma pauta nova, uma pauta, né, sobre religiões, e abre com o judaísmo, que é uma pauta cercada, né, como eu havia comentado na abertura, com muita desinformação ainda, gera muitas dúvidas, e a gente vai, né, de forma leve e delicada, como você comenta sobre o tema, a gente vai conversando sobre isso aqui, né, daqui a pouquinho. Só para a gente contextualizar, conta um pouquinho da tua jornada até aqui. Bom, eu sou carioca. E eu vim para cá há 25 anos a trabalho. Para cá, São Paulo, há 25 anos. Eu sempre trabalhei, eu sou economista, me formei lá no Rio. Sempre trabalhei em multinacionais, cheguei a trabalhar em banco e vim para São Paulo a trabalho. Solteira, casada? Solteira ainda. Solteira. Aí voltei para o Rio porque projetos, enfim, voltei para São Paulo, E aí, quando eu conheci meu marido, eu ia começar uma carreira internacional, inclusive. E eu fui conversar com o meu diretor, eu falei, olha, eu sempre foquei muito no trabalho, acho que eu estava com 29 anos, eu estou num momento que eu tenho que focar um pouco na minha vida pessoal também, é importante. E eu ia começar uma carreira internacional, eu falei, nesse momento eu não tenho essa possibilidade, até porque meu marido não tem condição de me seguir por causa do trabalho, e eu quero voltar para São Paulo, eu estava no Rio nessa época. E aí ele falou, mas Karen, você passa a semana aqui e vai para lá encontrar. Eu falei, não, eu quero conviver, eu vou casar e tal, para mim é importante, e isso impactou a carreira, mas para mim, eu acho que em cada momento da vida a gente tem que considerar que você tem que ter prioridade. Lógico, né? Com certeza. E aí, enfim, voltei para cá, fiquei trabalhando mais um tempo na empresa, tive meu primeiro filho, saí de licença, voltei. Naquele momento, eu acho que tem até uma ligação com o judaísmo, que é aquela coisa da mãe judia, da presença, do convívio. Eu tinha muita vontade de ter vários filhos e, enfim, no final acabei tendo um burnout e não aguentei. Eu conversei com meu marido, eu falei, olha, eu estou num momento que eu preciso focar na família e, eventualmente, depois eu volto e tal. Então, eu saí da empresa, eu já tinha um filho, tive mais 2 meninas e realmente eu vivenciei essa questão da maternidade muito forte e do judaísmo também, porque aqui em São Paulo tem uma comunidade, é a maior comunidade do Brasil. No Brasil tem mais ou menos 100 mil judeus, aqui devem ter, sei lá, acredito que uns 40 mil. E a comunidade aqui é muito unida, muito forte. Eu acho que ficou ainda mais forte, quer dizer... Mais que no Rio de Janeiro. Aqui a quantidade de gente é maior. 40%. Eu acho que tem um clube muito forte aqui que concentra. A gente sempre diz que onde tem 2 judeus tem 3 sinagogas, né? Uma que um judeu segue, a outra e a terceira para os 2 falarem mal, né? Sim. Que a gente brinca. Tem uma quantidade enorme de sinagogas. Eu não sou religiosa, mas a minha família é tradicional, tanto a minha família original como o meu núcleo familiar hoje. Então, eu vi, o judaísmo faz muito parte do meu dia a dia, apesar de eu não ser religiosa. Religiosa, né? E quem são os judeus? Então, o judaísmo é uma religião. Os judeus fazem parte da religião judaica, uma religião que acredita
que acredita em um só Deus, né? É monoteísta. Segue as leis da Torá. É uma religião que foca muito no conhecimento, no aprendizado, na caridade. E eu acho que essas características têm muito a ver com a história, né? Porque é um povo que sempre foi muito perseguido e tinha que fugir de um lugar para outro. Isso é uma coisa que todo mundo escuta dos pais, né? Sim. Que a vida dá voltas, o dinheiro um dia está na mão de um, no outro dia está na mão de outro, mas o conhecimento está sempre com a gente. Então, onde quer que você vá, você vai levar esse conhecimento. Então, leia muito, estude muito, tenha informação, estudo, isso é muito importante. A caridade também é uma característica o judeu está sempre ajudando, não só entre si, mas tem até um nome, né, que é tzedakah, que é isso, é muito forte no judaísmo. No judaísmo, essa presença, né, de ações solidárias. Sim, tem muita gente não só com dinheiro, mas com voluntariado, com doação de tempo. Sim. Então, tem muitos eventos que as pessoas estão lá ajudando, doando tempo para ajudar. Há pouco tempo atrás, há 2 meses atrás, teve chama Maccabiah, uma Olimpíada juvenil das escolas judaicas. E aí não tem muita gente, muitas vezes você não tem um budget muito grande para fazer tudo. Eu mesma criei um grupo de voluntários, tinha mais de 40 pais voluntários, a gente recebeu gente aqui em São Paulo, do Brasil inteiro. Então, você vê, as pessoas têm prazer de ajudar. De ajudar e participar, né? Sim. E só para contextualizar a fala da Karen, quando a gente fala de perseguição ao povo judeu, a gente está indo muito além, muito antes do período nazista, né? Do Holocausto. A gente fala dessa perseguição, ela é milenar. Né? Sim, tem, por exemplo, uma das festas, que é o Pessah, ele fala sobre justamente a libertação do povo judeu do Egito, que ficou como escravo durante 40 anos. Então, assim, essa foi a história dos judeus a vida inteira. Tanto os judeus, eu não sei se você vai abordar isso, mas você tem os judeus Ashkenazim, que são os judeus que vieram da Polônia, da Alemanha, da Rússia, esses. Você tem judeus sefaradim, que são os judeus que vieram mais de países árabes, como Egito, Líbano, Síria. Então, assim, estou falando até de uma história mais recente, mas mesmo independente, né, de onde estavam, todos eles têm histórias de perseguição. E a questão do sionismo, né, que as pessoas falam, o que é o sionismo? O sionismo começou no século XIX justamente para os judeus terem onde irem, porque a vida inteira foram perseguidos. Então, é justamente que foi a criação do Estado de Israel em 1948. Sim. Em que ano nós estamos no calendário judaico? A gente está em 5.784. 5.784. Por que vocês começaram a contar antes? Estava até vendo, acho que no ano 3.761 a.C., que foi na criação do mundo. Na criação do mundo. Os judeus acreditam que começou no momento que Deus criou o mundo. E quando vocês comemoram a virada de ano? Então, a gente não usa o calendário gregoriano, né? O calendário lunar. Por isso, cada ano, o Ano Novo Judaico cai numa data. Esse ano vai ser no dia 2 de outubro. Em geral, é setembro ou outubro. Mas não tem uma data certa. Quer dizer, se você olhar, a gente mesmo precisa ver quando que vai ter o jantar, que a gente chama de Rosh Hashanah, né? O Ano Novo Judaico é Rosh Hashanah, Rosh é cabeça, Shana é ano, então a cabeça do ano é quando começa. A gente mesmo tem que olhar, a gente vai lá no Google, Rosh Hashanah 2024, e aí por acaso eu olhei, porque a gente também não sabe. Sim, agora, entre nós, para os não ortodoxos, vocês comemoram 2 vezes, o do calendário gregoriano normal, com a festa tradicional aqui no Brasil, né? Sim, não, comemora normalmente. Eu acredito que as pessoas são mais religiosas, não comemorem tanto, né, o 31 de dezembro e tal, porque acreditam e seguem umas regras mais estritas. A gente, sim, tanto que a gente nem sai do Brasil, que é a melhor festa de Ano Novo. De Ano Novo, mas as festas cristãs também, de certa forma, as crianças têm acesso a Natal,
A gente não comemora, é engraçado, né? As Sim. pessoas perguntam, mas o que você faz no Natal, né? As crianças desde pequenininha, eu não tenho Natal, ele tem aquela festa das luzes, né? Que Sim. é Hanukkah. E aí a gente normalmente faz amigo Amigo secreto, secreto, né? aqui em São Paulo Aqui é em São Paulo oculto no Rio. mas eles entendem que não tem Natal e tudo bem, sabem que os amigos que não são judeus têm Natal. Eles têm Sim. na escola, eles têm todos os feriados, os judaicos e não, então eles têm muito feriado na escola, mas, enfim, é natural, a gente explica, não tem nada demais. E o que é a religião em si? Porque, no que a religião ela difere, principalmente das religiões, vou dizer a católica, que é uma religião, né, bastante abrangente no Conhecida. país. Eu acho que tem diferenças culturais, né? A gente falou, a gente acredita em um só Deus, Sim. acredita nas leis da Torá e tal. Tem questões culturais. A questão é que dentro do judaísmo você tem muitas linhas. Então depende de como cada um recebeu essa educação e quer passar essa educação. Sim. Agora, eu acho que tem famílias católicas, por exemplo, que são super unidas, passam o Natal. Às vezes as pessoas falam, ai, os judeus têm essa coisa mais da família. Eu acho que depende muito da família. A gente se encontra muito em todas as festas judaicas. As mais conhecidas são o Pessah, né, que é quando a gente fica 10 dias sem comer farinha, como é que é a matzá e tal, porque não deu tempo de fermentar o pão quando eles estavam no deserto, fugindo. Em fuga, né? Tem o Ano Novo Judaico, que também as famílias se encontram na sinagoga, e tem o Dia do Perdão, que são uma semana, acho que 8 dias depois do Ano Novo Judaico também, que é aquele dia que a gente jejua para pedir desculpas pelos pecados do ano anterior e tal. Então, assim, tem várias festas, em geral as famílias são unidas, um ajuda o outro, tem aquela coisa de todo mundo se conhecer, por isso se você perguntar qual é o sobrenome, que em geral da família, referência, alguém, né? Mas eu acho que tem essas características da união, da ajuda, até por causa de todo o histórico de perseguição e tal. Sim. E falando de histórico de perseguição, século XXI, antissemitismo no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, que é um eixo que a gente, né, conhece e sabe que tem uma comunidade forte judaica. Existe ainda algum tipo de discriminação? Olha, eu nunca passei por isso, realmente eu nunca senti, mesmo nesse momento que a gente sabe. O que a gente sabe é o que a gente vê muito na internet, né? Às vezes as pessoas atrás da tela, elas destilam todo né? ódio, né? Eu nunca vivi. Por acaso teve há pouco tempo o filho de uma amiga que estudava numa escola não judaica, que realmente um menino da sala dele desenhou uma suástica, e aí foi complicado. Ele saiu da escola, ele não aguentou, porque, né, por motivos óbvios, até uma família que os antepassados passaram guerra, então muita gente da família morreu. Isso, cada vez, a gente tem menos, né, pessoas que passaram a guerra, mas ainda está muito forte, né, quem conviveu com os avós e tal, ainda traz muito esse histórico, e tem que trazer, porque não pode esquecer. Mas, enfim, ele saiu da escola, mas é muito pouco. A gente tem uma convivência muito boa, inclusive com os árabes, né? A gente se dá muito bem. E tem culturas, por exemplo, esses judeus sefaradim, eu sou ashkenazi, né? A minha família veio da origem Polônia, polonesa, né? meu marido também. Mas os judeus sefaradim, eles têm culturalmente muita coisa parecida com os árabes. E a gente tem uma relação muito boa. Então, muito pouco, eu não sinto, mas é claro que a gente vê o que está acontecendo. Tiveram alguns fatos isolados que eu vi, o filho de uma amiga que estava na USP, alguns cartazes, mas a gente sente muito menos do que eu vejo no resto do mundo. Mesmo na infância? Não, é que agora está um momento mais complicado, né, por tudo que está acontecendo. Na infância, nunca. Nunca? Não, nunca. Isso é importante, talvez até mesmo por o mundo estar mais, né, interligado,
globalizado, com acesso a informações do bem e do mal, eu acho né? que também o que está acontecendo agora também é falta de informação, né? Se você vê Sim. muitas vezes essas pessoas até mascaradas, né? Que não mostram a cara, e aí você começa a entrevista e a pessoa não sabe nem o que está fazendo lá. Mas eu acho que sempre, aqui no Brasil especificamente, sempre foi muito bom o convívio e eu também sou uma pessoa que faço questão que os meus filhos tenham contato com pessoas de todas as religiões. O mais Sim. importante é todo mundo se respeitar, né? Sem dúvida. Agora, de certa forma, as escolas, né, judaicas, elas acabam acolhendo e isolando as crianças de incidentes, por exemplo, de bullying como esse, né, de um conhecido que aconteceu numa escola. Você também estudou numa escola específica judaica? Judaica, no Rio, No sim. Rio de Janeiro. Eu acho, porque às vezes as pessoas perguntam, isso não é deixar seus filhos numa bolha e tal. O que acontece? A gente, em relação ao número de anos que a gente vive, né, na vida, o número de anos na escola eu acho que é pequeno. E tem uma parte até de conhecimento, de passar, de adquirir conhecimento, que eu, por exemplo, não lembro de tudo, e os meus filhos estudaram muita coisa na escola que eu não lembraria como passar. E tem uma coisa também da tradição, que fica, acho que mais até do que a religião, é o que fica a memória afetiva da escola. Então, eu escolhi, junto com meu marido, que também estudou em escola judaica, colocar em escola judaica, não me arrependo. Volta e meia a gente vê, chega na escola, tem aquelas apresentações, você vê as pessoas emocionadas, chorando, né? Porque estão lembrando da época do que viveu e poder o filho vivenciar esse tipo de coisa também é realmente emocionante. E, por outro lado, eles vão em colônia de férias e convivem com pessoas de outras religiões, eles vão no clube e eles vão para a faculdade, eles vão trabalhar e aí a vida inteira eles vão conviver com não-judeus. Sem dúvida. E assim, a gente sempre deixou claro que todo mundo é igual, que o importante é ser respeitado e respeitar os outros. E chegou a hora do nosso patrocinador, a Olus. Karen, neste quadro específico do programa, eu pergunto para a Karen de hoje, profissional, executiva, bem-sucedida, com uma carreira estabelecida, se ela tivesse a oportunidade de conversar com a Karen, jovem profissional lá de trás, que conselhos você daria? Tem um ponto que é engraçado, que eu sempre lembro, e eu fui descobrindo isso depois, né? Que é a insegurança quando a gente é tão nova. Eu acho que a gente tem sempre o que aprender, e eu cada dia eu aprendia mais, mas eu tinha uma insegurança, eu tinha a impressão que as pessoas acreditavam mais em mim do que eu mesma. Então, eu sempre tinha a impressão que iam descobrir que eu era uma farsa. E isso, vários dias, teve dia de alguém me dar algum desafio, eu falar assim, não, é hoje. Hoje eles vão descobrir que eu sou uma farsa, que eu não tenho esse valor, que acham e tal. Então, mesmo você sendo reconhecida, sendo promovida o tempo todo. E às vezes aconteceu uma vez, eu fui promovida, eu olhei e falei assim, mas por que eles estão me promovendo? Será que eles não vão enxergar? Eles não vão nunca enxergar? Então, acho que tem essa coisa da insegurança que a gente tem que ter, acho que um pouco de calma, né, para saber que tudo bem ir aos poucos a carreira, que você que muitas vezes você não sabe alguma coisa, mas você vai procurar saber. E aí, muitos anos depois, eu descobri que isso tinha um nome, que era a síndrome da impostora, que eu acho que atinge muitas mulheres, inclusive, principalmente naquela época que eu vivia num ambiente muito machista. Dentro das companhias, dentro, né? Das empresas, e eu acho que aquilo me deu um alívio, mas se eu soubesse, né, disso antes, eu não teria me sentido tão insegura. E eu acho que outro ponto foi, que eu diria para a Karen de antigamente, é colocar limites, porque eu tive um burnout,
né, no trabalho, fui parar no hospital, porque realmente eu não colocava limites. E eu não colocava limites porque eu achava que nunca era suficiente daquilo que eu entregava. Eu acho que a geração de hoje é diferente. Eu acho que a pandemia mudou muita coisa, mas para quem está começando, eu acho que é isso. Eu acho que tudo bem não saber, mas é importante você procurar, né? Procurar, correr atrás, ter drive, se esforçar, mas tem um limite, você tem que ter uma vida pessoal também, você tem que ter um tempo para você mesma, você tem que ter um tempo para a família. Então, eu acho que é isso, eu acho que é dosar o equilíbrio na vida é importante, muitas vezes a gente só descobre isso depois, né, depois de passados muitos anos, mas eu acho que também não é tudo ou nada, né, eu acho que você pode ser uma executiva, você pode ter uma vida pessoal, você pode ter família, você pode ter filhos, e dosando e colocando limite. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado por compartilhar, Karen. Eleve a experiência do seu cliente com a tecnologia Omnichannel da Olus. Cara, vamos falar um pouquinho, porque talvez as linhas, né, vamos chamar assim, as linhas religiosas, elas, talvez não, com certeza, elas são capazes de identificar, né, e distinguir esses grupos, né? Dentro da religião, a gente tem três linhas básicas, né? E você até me corrigiu nos bastidores, mas eu vou falar da forma como eu encontrei, só para a gente não se perder. Nós teríamos uma linha mais ortodoxa, que são né, os judeus clássicos, com mullets, inclusive, o terno, né? E a conservadora. E ainda teríamos uma linha que é mais flexível, que seria a reformista. É isso mesmo? Então, eu vou te falar que uma dessas linhas que eu acho que vem do inglês, que é o conservative, é uma linha que a gente nem fala normalmente. Sim. Mas eu entendi, tem essa, eu vou explicar, até procurei para ser didática também. O ortodoxo é aquele que segue à risca aquilo que está na Torá, né? Que é a Halahá, que são as leis. Então, ele respeita a kashrut, que ele é o tipo de alimentos, a forma que é preparada, enfim, ele compra em lugares especiais. Que é a alimentação kosher. Kosher é em inglês, em hebraico é kasher. Kasher. E o conjunto de regras chama kashrut, mas é comida kasher. Ele respeita o Shabat, então ele não fala no telefone, ele não anda de carro, ele não anda de elevador, não só no Shabat, mas em todas as festas judaicas. E aí, esse ortodoxo... Desculpa, cara, ele não fala ao telefone? Não fala. Não fala no telefone, não usa dinheiro, não compra nada, não escreve. Ele pode ler, né? Até porque eles rezam e tal. Mas vou te dar um exemplo. Aqui, se você for... Eu acredito que em Nova York seja bem comum. Tem elevadores de Shabat, que você entra, o elevador te leva. Você não aperta. Você não aperta então, assim, eles não veem televisão, eles não vão ao cinema. É um dia para descansar, para ficar com a família. Até o conceito é muito legal. Nesse dia específico. Você lê livro, você fica com a família, você joga jogo, vai na sinagoga, né? Porque é um dia que as pessoas vão para a sinagoga. Se você olhar, por exemplo, se você for em Higienópolis, sexta e sábado, você vai ver muita gente andando a pé, indo e voltando da sinagoga. Então, são pessoas, e mesmo dentro da linha ortodoxa, tem várias linhas. Sim. Então, por exemplo, você vai ver rabino com uma barba enorme, tem rabino de outra linha que tem uma barba curta igual a tua, tem uns que usam chapéu, outros só usam kippá.
Então, assim, tem uns que não, que se você só usa kippah, mas não usa peiot, não se vê. Tem uns que usam aquela capa preta. Sim. Tem várias linhas e várias sinagogas mesmo, com linhas diferentes e ortodoxas. Sim. Então, é bem diverso mesmo. Depois tem essa linha e tem um outro ponto. No caso dos ortodoxos, a mulher não usa kippah, né, que é aquele chapéuzinho, chapéu, que é o símbolo mais de respeito, é aquela coisa que separa você da humildade, que separa você de Deus. A mulher não usa e ela não pode subir na Torá. Subir na Torá na sinagoga tem um lugar que fica a Torá, e você sobe, sim. Aí abre. A mulher não sobe lá, enfim, que é o que tá escrito na Torá. No conservador, você tem, por exemplo, quem conhece a comunidade Shalom aqui em São Paulo, que é o CJB lá no Rio, caso alguém conheça. Eles seguem as leis da Torá, não estritamente, então tem algumas leis que eles interpretam até para ir de encontro, enfim, para estar mais voltado ao que a gente vive hoje, mas seguem a linha. Acho que o rabino é kasher, ele também não anda de carro, e muita gente que segue essa linha segue sim, mas eles estão um pouco mais voltados para a modernidade. Sim. E nesse caso a mulher pode usar, ela pode subir na Torá, pode usar kippah, sim. Sim. Já o reformista, ele entende que a Torá é um guia, né? Eles não seguem à risca as leis, porque eles acham que são leis que são muito antigas e que devem ser interpretadas. Sim. Então, é um guia, sim, mas não seguem à risca. Então, provavelmente, você vai ver pessoas dessa sinagoga chegando de carro na sinagoga e tudo bem. As mulheres, nesse caso, aí são direitos absolutamente iguais. Elas rezam igual, excelente. Inclusive tem as rabinas, usam kippah e tal. Então, eles são mais reformistas mesmo. Né? Eles entendem, né? Que, enfim... Agora, se você me perguntar qual é a minha linha, eu vou te dizer que eu não sei te dizer. Eu não sou ortodoxa, sim, com certeza, mas eu também, a sinagoga que eu vou não é ortodoxa, mas também não tem mulher que reza. Então, mesmo dentro dessas três linhas, você tem um meio termo. Sem dúvida, sem dúvida. Como é muito comum entre os católicos, os espíritas, né, os evangélicos. Então, você tem algumas linhas, você tem a doutrina in natura, pura, mas você tem realmente algumas pessoas que flexibilizam ali a questão do casamento após o divórcio, por exemplo. Quer dizer, é uma busca talvez pela modernização de alguns preceitos, mas sem você perder a essência ali, né? Você falou até um ponto interessante sobre o divórcio. O divórcio é absolutamente aceito no judaísmo, tanto que tem rabinos... Em qualquer linha. Sim, até na ortodoxa. Até na ortodoxa. Sim, tem rabinos especializados chama get, em dar o divórcio. Eles conversam antes, eles até, acho que, enfim, questionam. Tentam reverter. Eventualmente, mas eles fazem. E a pessoa que é divorciada, ela pode normalmente casar na sinagoga, tudo de novo. Nossa, muito legal. Agora, aproveitando que a gente está falando sobre as tradições e as linhas mais tradicionalistas, recentemente o Adam Sandler, né, um ator judeu, comediante, lançou numa plataforma de streaming um filme extremamente interessante, não sei se vou lembrar exatamente o nome. Sobre o Bat Mitzvah. O Bat Mitzvah, né? Sim. Que é o Bar Mitzvah da filha dele, inclusive, ele chama as próprias filhas para contracenar. E ali eu achei interessante que existe um conflito de gerações em relação ao questionamento, inclusive, das tradições, mas no final a essência da religião, né? A filha, ela reconhece, né, o quão importantes são as tradições e a religião judaica. Existe isso, vocês percebem entre os jovens que está cada vez mais difícil trazer para dentro da tradição? Olha, eu vou te falar do ambiente que eu convivo e talvez com o que esteja acontecendo agora. Eu acho ao contrário. Eu acho que eles são... Uma coisa é tradição, outra coisa é religiosidade.
Enfim, a religiosidade tem até um movimento de pessoas, por exemplo, no Rio, eu não conhecia ninguém que era caixero. Hoje em dia eu conheço várias pessoas que são... Pouca gente ia na sinagoga, eu acho que os jovens passaram a ir mais. Eu acho que... Então, assim, essa coisa da tradição depende muito também de como você educa, porque não vira uma obrigação. Eu acho que é gostoso para eles estarem junto com a família. Muitas vezes eles vão na sinagoga, encontram os amigos, encontram os primos, e eu acho que eles não sinto os jovens se afastando, não. Eu acho que nesse momento, ao contrário, até porque quando você se sente um pouco ameaçado, você acaba se voltando, sei lá, para a sua origem, para onde você se sente em casa, onde você se sente bem. Não, eu vejo jovens bem voltados para a tradição. E existe uma tradição também, quer dizer, um costume, não é uma tradição, de enviar os jovens a Israel, né, em determinado período de idade, se não me engano, em torno dos 17 anos, né? Você fez isso? Você teve essa experiência? Eu fiz, porque o que acontece? Existem grupos de jovens, são movimentos juvenis judaicos, não estão ligados à sinagoga, em geral nem são religiosos, mas tem como se fosse encontro de jovens. Mas que não é na sinagoga, tem sede e tal. E aí, normalmente, no primeiro ou segundo ano, ou quando acaba a escola, hoje em dia, primeiro ou segundo ano da faculdade, os jovens vão passar um ano em Israel. Antigamente só tinha um tipo de programa, hoje em dia tem inúmeros programas, inclusive estágio, porque o país mudou completamente, Sim, né? Israel muito. ficou muito mais moderno, agora tem muita gente indo como voluntário. Então, não especificamente esse ano, mas assim, tem inúmeros programas e muitos jovens vão... depois do 7 de outubro deu uma parada e tal, mas muita gente voltou aí, é bem comum. Eu fiquei alguns meses no kibbutz, depois eu fiquei um tempo estudando sobre liderança. Sim, foi muito legal. E o que se busca com essa viagem dos filhos? Então, inicialmente o objetivo era as pessoas saírem da diáspora, né, que é fora de Israel, e irem povoar, né, um estado que estava começando e tal. Hoje em dia, eu acho que é muito mais para fortalecer essa identidade judaica, conhecer o país. Sim. Em última instância, se tudo der errado, tem um país, né, que Sem dúvida. para onde os judeus podem ir. Mas eu acho que hoje em dia, não sei se você conhece Tel Aviv, por exemplo, né? Hoje Não em dia tive o é prazer. uma cidade super cosmopolita, Sim, os sim. jovens adoram, uma cidade de praia, parece até, tem gente que acha que parece um pouco o Rio, então uma cidade que tem vida noturna, tem vida, tem praia, tem empresas, tem muita startup lá. Então, é um país muito moderno que hoje em dia os jovens se atraem, mais do que de uma maneira diferente. Naquela época a gente ia para ter experiência do kibbutz. Hoje em dia praticamente não existe mais kibbutz em Israel, porque os jovens foram saindo, querendo ir morar na cidade, estudar e tal, e aí o kibbutz virou quase que um condomínio, né? A maioria virou condomínio. Você mora lá, mas aí você divide o condomínio, tem algumas coisas em comum, porque antes era uma sociedade socialista, todo mundo Sim. dividia o que ganhava. Hoje em dia você mora, você divide um condomínio, em geral tem um refeitório que todo mundo usa, tem a escolinha das crianças, mas normalmente as pessoas saem para trabalhar e voltam. Até porque ficavam afastados, era quase uma zona rural. Era praticamente uma zona rural, cresceu tanto que as cidades ficou dentro das cidades. Sim, talvez é natural o movimento, você vai Sim. consumindo o campo, né? A Sim. cidade vai ampliando. E vamos falar de casamento. Realmente é incentivado o casamento entre judeus? Olha, o que acontece? Pela Torá, quem é considerado judeu é o filho da mãe judia.
Tá bom. O que acontece é que a gente vive muito em comunidade e tem muita coisa em comum. Sim. Então, muitas vezes acaba acontecendo, né, o casamento entre judeus, as pessoas se identificam com a cultura, mas tem muito, eu não sei te dizer o percentual, tem muito casamento entre judeus e não E judeus. não judeus. Sim, na escola que eu estudei, por exemplo, hoje em dia, sei lá, acho que metade é filhos de casamentos judeus com judeus e metade, acho que de judeus com não judeus. E aí tem mãe judia, pai judeu, ou vice-versa. Mas existe uma forçação de barra para se converter? Não, eu acho que até pela tradição, se você vê, no Sex and the City mostra um episódio. Sim. O papel do rabino é tentar convencer a não se converter. Porque muitas vezes a pessoa acaba se convertendo só para casar e não conhece tanto. Sim. E não tem porquê. Não tem nenhum vínculo, né? Sim, não tem nenhum vínculo. Não tem uma forçação. Às vezes as pessoas querem se converter porque querem que os filhos, né, sejam filhos de mãe, pai. Mas a pessoa tem que querer. E mesmo dentro da conversão, tem a conversão reformista, tem a conversão ortodoxa, que eu acho que nem é feita aqui no Brasil. Tem gente que vai para Nova York fazer, tem gente que vai para Israel, então depende da sinagoga. É isso, né? Tem várias linhas. Sim, sem dúvida. E a relação com o dinheiro? De onde surgiu esse negócio de que judeu é pão duro, é mão de vaca, não quer dar dinheiro, se justamente o contrário, existe uma forte cultura da caridade. Cultura da caridade. O que eu acho, tá? Enfim, não tem, né, uma história... Mas é verdade? Não, não é. Escuta. Não é. Eu realmente acho que não é. Mas da onde eu acho que vem essa história? Acho que como os judeus sempre foram perseguidos e tinham que fugir, nunca trabalharam muito com irrigação, porque não tinha, né? Você tinha que sair da sua terra e tal, e começar a trabalhar muito com comércio, né? E os judeus, isso sim, foram os que criaram os bancos. E sempre trabalharam muito com dinheiro. Aqui no Brasil, você tem vários bancos, né, que tem no mundo inteiro. Você vê até pelos nomes dos bancos. E eu acho que é por aí, porque como muitas vezes precisaram fugir, então trabalhavam com joias, né, diamantes. Você tem que fugir, o que você tem de maior valor? Que é fácil, né, de você levar. Sim, você leva o diamante. A pedra, né, mais fácil de ocultar. Então, eu acho que é por isso, mas eu vou te falar que na prática, realmente eu desconheço, não é, realmente eu desconheço, porque eu não vivo e não convivo com pessoas assim. Revolucione a experiência do cliente com a 2CX, a sua plataforma Omnichannel e novas tecnologias, como a IA generativa, que automatiza a jornada do atendimento, reduz custos e aumenta a produtividade, oferecendo um atendimento excepcional em todos os canais. 2CX, aqui o Customer Experience começa pelo nome. Unimos tecnologia de ponta, Customer Experience e humanização. Resultado da fusão entre Calflex e VoxAge, somos a 2CX. Criamos soluções que ofereçam o que o cliente espera. Excelência nas interações. Somos obcecados por gerar resultados positivos através do atendimento e relacionamento, aproximando empresas e clientes, otimizando processos, diminuindo custos, sem esquecer da personalização e adaptação que cada projeto, cliente, empresa e operações robustas merecem ter. 2CX, aperfeiçoando o atendimento ao cliente com tecnologia e humanização. Karen, vamos falar um pouquinho sobre as principais tradições, ou pelo menos as mais conhecidas, né, do público em geral. Circuncisão. Essa cerimônia da circuncisão, ela é real, ela existe. Ela existe. Você pode fazer com um rabino. Tem rabinos também, assim como tem um rabino que é especializado, por exemplo, que acompanha o boi quando tem que matar, e aí essa carne vira kasher. Tem um rabino que faz a circuncisão, em hebraico se chama Brit Milá. Então, tem rabinos especializados nisso e tem cirurgiões especializados. Tem judeus cirurgiões
que são especiais, normalmente são judeus. Ocorre, normalmente é no 8º dia depois que um menino nasce, mas tem que ter um peso mínimo, então se ele não atingir, às vezes é prematuro e tal, aí não faz, espera até atingir um peso mínimo. E, enfim, é uma cerimônia que para a mãe, em geral, é difícil, né? A mãe fica assim, em geral, dão algum remedinho para não sentir dor. O rabino, em geral, dá um pouquinho de vinho. Um pouquinho, sim. Um pouquinho. E, enfim, aí tem a cicatrização, mas ele é feito na frente dos convidados? Normalmente você pega um travesseiro, coloca o bebê, mas é muito rápido, porque Sim. aí você coloca logo, o neném sai, vai amamentar, mas as pessoas ficam olhando, né? Quem quer normalmente são homens, mas sim, se faz assim mesmo. Sim, sim. Bar mitzvah e bat mitzvah. Bar mitzvah é quando o menino faz 13 anos, né? Que a gente diz que atingiu a maioridade, mas a maioridade religiosa, que aí ele começa, por exemplo, a botar quem é mais religioso, que é quando os meninos, por exemplo, colocam talit, eles botam tefilim todo dia, que é aquilo, parece aquela GoPro, né? Que fica que tem a reza e tal. A partir daí, ele com 13 anos, e para as meninas, 12 anos. Até que é interessante, né? Que a religião reconhece que as meninas, elas amadurecem antes, né? Mais cedo. Então, por exemplo, para os ortodoxos, como a mulher não sobe na Torá, não existe essa cerimônia de rezar, de subir na Torá, porque não pode. Pro conservador e pro reformista, sim, elas vão na sinagoga. Então, para você ver como é diferente. Por exemplo, a escola que as minhas filhas estudaram tem o bat mitzvah, mas elas não rezam. É uma apresentação, elas cantam, elas dançam e tal, mas não rezam. Elas não fazem, porque existe toda uma preparação antes, né? Sim, aí fala um pouco até sobre os costumes, né? O papel da mulher na religião e fala, elas aprendem mais sobre religião, isso em qualquer linha. Mas na ortodoxa, elas não sobem na Torá. E pisar no copo no casamento? É que mesmo em momentos muito alegres, você tem que lembrar da destruição do templo, que é o Kotel, né? Que é o Muro das Lamentações, é o que sobrou da destruição. Então, mesmo nesses momentos, a gente lembra, mas aí fala, né? Na hora fala Mazel Tov, que é o parabéns, boa sorte. Mazal é sorte, Tov é boa sorte, mas quer dizer parabéns, e aí, enfim, aí começa a festa do casamento. Nossa, fantástico, Karen, muito obrigado pela sua presença. Um papo fantástico, a gente conseguiu entender bastante, né, sobre as tradições, as principais tradições, como eu disse no começo, né? Acho que o mais importante é que a gente tente, né, reverter esse cenário de desinformação, seja em qual área do campo da vida que a gente vive, né? Claro. Religioso, afetivo, sexual, e é com essas conversas, as conversas francas, conversas leves, que a gente consegue esse resultado. Conversei hoje com Karen Brandi sobre um pouco do que você sempre quis saber sobre o judaísmo e o povo judeu, mas tinha vergonha de perguntar. Karen, muito obrigado por estar conosco essa noite. Adorei a conversa. Um prazer, a casa é sua, por favor, retorne quando você quiser. E, para você, não acha que eu vou me cansar não, hein? Se já se inscreveu, então faz agora. Deixa seu like aqui no canal e segue a gente nas redes sociais para estar sempre conectado com as novidades e interações com os nossos convidados ao longo da semana. Deixe suas perguntas nos comentários, direct, e-mail, sinal de fumaça, não importa. A gente vai fazer chegar para o nosso convidado e te retornar. Muito obrigado por ter você aqui mais esta noite. Até a semana que vem. Este é o Pod Talks. Nos vemos por aqui.